Olá, amigos mestres do podcast. Eu sou o Paul. Hoje, vocês vão descobrir os melhores podcasts do mundo. Prontos para aprender com os grandes e mudar suas vidas? Vamos lá! Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no mundo das ideias de um economista chamado Miguel Ancho Bastos. Ele tem uma perspectiva bem libertária e a gente vai se basear numa conversa dele no canal Inversion Rational Podcast, lá no YouTube. E nessa conversa ele fala bastante sobre a sua famosa filosofia do capitalismo, poupança e trabalho duro. Sim. Inclusive essa frase acabou virando meio que um lema para muitos defensores do capitalismo, né? Tá verdade. Interessante como uma frase que surgiu de um discurso improvisado ganhou tanta força. O Bastos até brinca na entrevista sobre como ele se sentiu mais à vontade para falar antes de perceber que estava sendo gravado. Acontece. Mas brincadeiras à parte, ele defende que esse trio capitalismo, poupança e trabalho duro, eles são a base, o alicerce, progresso social para a prosperidade. Exatamente. E ele levanta uma questão importante, que é a questão de que o capitalismo, ele geralmente é muito mal visto. Ele é retratado com essa imagem negativa, gananciosa, tipo o lobo de Wall Street, sabe? Essa coisa. É verdade. Quando, na verdade, o capitalismo é muito mais do que isso, né? Sim. É o padeiro que economiza para comprar um forno novo, é o pequeno empreendedor que investe no seu negócio. É o trabalho duro. É isso, é o trabalho duro, são as pessoas comuns buscando uma vida melhor. E o Bastos usa esse exemplo do padeiro que talvez nem se veja como um capitalista. Mas que, na verdade, está personificando a essência do sistema, né? Com certeza. Então, ele argumenta que o capitalismo tem esse problema de relações públicas. Falta uma base ética forte na cultura popular, que mostra o lado positivo do capitalismo, o lado do trabalho duro, da inovação. É mostrar que ele é mais do que só essa ganância desenfreada. Exatamente. Que às vezes a gente vê por aí. E aí ele faz uma comparação, que eu achei bem interessante. Ele compara o capitalismo à ciência. Interessante. Ele diz que ambos exigem uma forma específica de enxergar o mundo, né? O foco na racionalidade, na metodologia, Gostei. é como se o capitalismo fosse um método Sei. para organizar o esforço humano e os recursos. É como se fosse um sistema operacional para a sociedade, né? Isso. Que nem a ciência tem um método científico. O capitalismo tem os seus mecanismos, né? Sim. Para gerar valor, para impulsionar o progresso. E é aí que entram a poupança e o trabalho duro, que são o combustível para esse motor de progresso. Mas o Bastos ele está preocupado com uma tendência que ele observa que é Uma tendência. a erosão da mentalidade de poupança e trabalho duro, principalmente entre as gerações mais jovens. Faz sentido. Ele aponta que muitos jovens, hoje em dia mesmo, com muito esforço, eles enfrentam um poder de compra cada vez menor. Sim. E essa sensação de que o caminho tradicional para a prosperidade está meio que bloqueado. Não sei. Ele fala até de uma cultura da pobreza, que pode prender as pessoas no ciclo de gratificação instantânea e dependência de programas sociais. Então a gente fica com essa questão, né? O que acontece quando a sociedade passa a valorizar mais o conforto, a satisfação imediata, do que a responsabilidade individual, a gratificação adiada? É uma questão importante. O Bastos argumenta que essa mudança de valores pode acabar sufocando a iniciativa individual. Sim. E prejudicando o próprio progresso que a gente busca. Isso aí. E ele não tem papas na língua, né? Ele critica bastante o recesso de regulamentação, os impostos, os programas sociais, Sim. argumentando que tudo isso pode impedir a redução natural de preços que o capitalismo costuma trazer. Ele usa o exemplo da energia solar, que ficou mais barata graças à inovação do mercado, né? Exatamente. Não pela intervenção do governo. E ele vai além, ele fala que o direito à propriedade está cada vez mais ameaçado, É mesmo. se tornando mais como um usufruto, que é um direito temporário de uso, Caramba. concedido pelo Estado. Nossa. Ele usa até um termo jurídico específico para isso. O que mostra a profundidade do argumento dele. E ele liga isso à importância da responsabilidade pessoal. Quando a gente realmente possui algo, Sim. a gente cuida, a gente quer melhorar, a gente quer desenvolver aquilo. Com certeza. E ele vê essa erosão do direito à propriedade como um sintoma de uma tendência maior, Qual? que é o perigo do dinheiro fácil e a ilusão do progresso perpétuo. Interessante. Ele argumenta que políticas como flexibilização quantitativa e as taxas de juros baixas, elas criam essa falsa sensação de abundância e acabam desencorajando a poupança.
As pessoas ficam menos inclinadas a poupar. Né? Isso dinheiro tá fácil. E acabam optando pela gratificação imediata. E aí o Bastos acredita que isso alimenta uma crença perigosa. E crença? A crença de que o progresso é automático. Tá. Que não exige esforço individual. Sei. Que as coisas só melhoram com o tempo. Entende? E ele argumenta que isso é historicamente impreciso. E que a gente está se preparando para uma grande decepção se a gente continuar pensando assim. O progresso não é garantido, né? Não. Ele requer esforço, inovação, investimento, como a gente estava falando. E aí chegamos na visão dele sobre o Estado. E aí? Digamos que ele não é muito fã de governos grandes, né? Ele é libertário, né? Ele vê o Estado basicamente como um grupo de indivíduos organizados para extrair recursos da população. Ou seja, impostos. Impostos. E ele vai... Além disso, ele argumenta que o Estado muitas vezes busca enfraquecer outras formas de organização social, tipo famílias, comunidades locais, para poder consolidar o seu próprio poder. Entendi. É uma visão bem provocativa. Mas ele levanta os pontos interessantes sobre como essa construção do Estado pode acabar criando dependência e desencorajando a iniciativa individual. Ele basicamente diz que quanto mais o Estado faz, Não. menos as pessoas sentem necessidade de fazer por si mesmas. Sim. E aí a gente entra num ciclo vicioso. E aí, para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, a gente chega no Bitcoin, que ele vê como uma ferramenta em potencial para limitar o poder do Estado. Interessante. Principalmente o poder do Estado sobre a criação de dinheiro. É uma forma de descentralizar o poder e dar mais controle para os indivíduos sobre as suas próprias vidas financeiras. Sim. Mas ele reconhece que a tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Claro, a blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Ele pode ser usado tanto para descentralizar o poder, quanto para aumentar o controle e a vigilância por parte dos governos. É verdade. Então a gente tem que ter cuidado com essa dualidade da tecnologia. Com certeza. É isso. Essa foi a primeira parte do nosso mergulho profundo nas ideias do Miguel Ancho Bastos. Muito bom. E ele fala bastante sobre essa coisa do ecossistema predatório, né? Sim, ele usa essa metáfora para descrever o ambiente em que a gente vive hoje. Um ambiente que muitas vezes desencoraja a poupança, o trabalho duro, a responsabilidade individual. Onde os incentivos estão distorcidos. Exatamente. E ele argumenta que mesmo nesse ambiente a gente ainda pode prosperar. Ele dá algumas dicas. Dicas. Primeiro, ele fala da importância de cultivar a autossuficiência. Mesmo num ambiente que parece te empurrar para a dependência. Faça você mesmo. Né? Isso, desenvolver habilidades, ser proativo, buscar soluções. Não depender tanto dos outros. Exatamente. Faz sentido. E ele também fala da importância de investir em conhecimento, em desenvolvimento pessoal. Sim, sim. Porque isso te dá mais opções, mais oportunidades. Isso já é mais adaptável, né? É isso, te deixa mais preparado para enfrentar qualquer desafio. E ele fala também para a gente tomar cuidado com as narrativas. As narrativas. As narrativas que promovem a dependência. Tá. Pensamento de curto prazo, a gratificação instantânea. Sei. Ele fala para a gente questionar o status quo, buscar diferentes perspectivas. Ser crítico, né? É isso, ser crítico, pensar por si próprio. E ele dá um exemplo interessante sobre as consequências a longo prazo das nossas ações. Qual exemplo? Ele fala dos gastos excessivos do governo, da impressão de dinheiro, que podem dar um custo na economia no curto prazo. Sim. Mas que a longo prazo levam à inflação, ao endividamento. É como comer comida lixo, né? É uma boa analogia. Pode ser gostoso na hora, mas depois você se arrepende. E aí chegamos num ponto crucial da filosofia do Bastos. A visão dele sobre o papel do Estado. E aí? Ele é libertário, né? Ele acredita que o Estado deve ter um papel muito limitado na sociedade. Ele argumenta que o Estado é ineficiente, corrupto, propenso a excessos. Sei. E que os indivíduos e as comunidades são mais capazes de resolver seus próprios problemas. Sem a interferência do governo. Isso é bem crítico em relação aos programas sociais. É mesmo. Diz que eles criam uma cultura de dependência. Entendi. E desencorajam a iniciativa individual. Faz sentido. Ele reconhece que precisa existir uma rede de segurança. Sim. Para quem precisa de ajuda. Claro. Mas ele acha que essa rede de segurança deve ser provida por instituições privadas, por organizações comunitárias e não pelo Estado. Interessante. É uma visão polêmica, mas que nos faz pensar sobre o papel do governo na nossa vida. É verdade.
E aí voltamos à ênfase do Bastos na responsabilidade individual. Eu disse que não podemos esperar que o Estado resolva todos os nossos problemas. Temos que ser proativos. É isso. Assumir o controle da nossa vida, buscar soluções. Ele nos chama para ação, né? Exatamente. É uma mensagem inspiradora. Ele fala do Bitcoin. Bitcoin. O que ele tem a ver com isso? Ele vê o Bitcoin como uma ferramenta para essa transformação social que ele propõe. Interessante. Ele gosta da natureza descentralizada do Bitcoin. Vê como uma forma de combater o poder centralizado do Estado. Principalmente no controle do dinheiro. Sei. Ele acha que o Bitcoin pode empoderar os indivíduos. Dando mais controle sobre suas finanças. Reduzindo a dependência das moedas controladas pelo governo. Ele até fala que o Bitcoin pode ser usado para criar novas formas de organização social, tipo comunidades descentralizadas, mercados que operam fora das estruturas tradicionais. Nossa. É uma visão bem futurista, mas que mostra o potencial da tecnologia para mudar o mundo. Verdade. Mas ele também é cauteloso Com o quê? com os perigos da tecnologia. Tá. Ele fala que qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Claro. E ele usa o exemplo do blockchain, Sim. que pode ser usado para criar sistemas descentralizados e transparentes, mas também para vigilância e controle. Tipo o sistema de crédito social da China, Exatamente. que usa o blockchain para monitorar o comportamento das pessoas. É um exemplo assustador do lado negativo da tecnologia. A gente tem que ficar atento. E por isso ele enfatiza a importância da responsabilidade individual, da ética, do uso consciente da tecnologia. E a gente fecha esse segundo bloco. Acho que a principal lição de tudo isso é que a gente não pode esperar que as coisas mudem sozinhas. A gente tem que ser agentes da mudança. É isso, a gente tem que ser proativos, buscar construir o futuro que a gente quer. Ele dá o caminho, né? Sim, ele fala da importância da responsabilidade individual, da autossuficiência, do trabalho duro. Da educação do conhecimento. De não se contentar com o status quo, de questionar, de buscar alternativas. É um chamado para a gente acordar, né? Sair da zona de conforto e construir algo melhor. E não esperar que alguém faça isso por nós. Exatamente. Ele deixa bem claro que a responsabilidade é nossa. É isso aí. E que a gente tem o poder de mudar as coisas. Se a gente tiver coragem de agir. E a sabedoria para fazer as escolhas certas. É isso, acho que essa é a mensagem final. É uma mensagem poderosa. E que ressoa muito forte no mundo em que a gente vive hoje. Um mundo cheio de desafios, mas também de oportunidades. Então, para a gente encerrar esse mergulho profundo, que tal a gente tentar resumir a mensagem do Bastos numa única frase? Boa ideia. O que você diria? Deixa eu ver. É difícil, né? Tem muita coisa. Mas acho que eu diria algo como: Diz aí. assuma o controle da sua vida, cultive a autossuficiência e nunca pare de aprender e questionar o mundo ao seu redor. Perfeito. Isso aí. Acho que resume bem o espírito da conversa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no mundo das ideias do Miguel Ângelo Bastos. Um cara que nos faz pensar fora da caixa. E questionar as coisas que a gente costuma tomar como certas. É isso aí. E que nos inspira a buscar um futuro melhor. Um futuro mais livre, mais próspero, mais justo. É isso. Obrigado por acompanharem a gente nesse mergulho profundo. Até a próxima. E continuem explorando, questionando e construindo a... E por enquanto é só, amigos mestres do podcast. Obrigado por nos acompanhar neste episódio cheio de aprendizado. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder o que vem a seguir. Fiquem atentos para o próximo episódio, temos mais segredos que podem mudar suas vidas. Até breve.